Senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 15ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura. Inicialmente, convido o vereador Guilherme Voigt Júnior para fazer a leitura do texto bíblico. Boa noite a todos. Vou ler aqui o Salmo 23, que diz: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Convido o vice-presidente, vereador Reimar Radatz, para fazer a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Ata da 13ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Timbó, na terceira sessão legislativa da 17ª legislatura, em 5 de maio de 2015, às 18 horas. Às 18 horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Timbó, tendo na presidência o vereador Marcelo Luiz Ferrari e na vice-presidência o vereador Reimar Radatz e como secretário o vereador Rubens Borchardt. Com a presença ainda dos vereadores Douglas Manuel Marchetti, Fabrício Dal Castagni, Guilherme Voigt Júnior, John Adriano Schwartz, Jorge Augusto Krieger e Valdemar Gebauer, conforme folha 18 do livro de presença. Constatado o número legal de vereadores, o presidente, invocando a proteção de Deus após a leitura da passagem bíblica efetuada pelo vereador Fabrício Dal Castagni, deu início à reunião. A convite do presidente, o secretário procedeu à leitura da ata da sessão anterior, que restou aprovada. Em seguida, realizou a leitura da pauta da sessão e apresentou a matéria do expediente e da ordem do dia. O presidente destacou a presença do vereador Mirim, Laila Schoenemann. O secretário realizou a leitura do requerimento de autoria dos vereadores John Adriano Schwartz e Reimar Radatz, justificando a ausência da sessão ordinária anterior. Ambos foram levados à votação e aprovados por unanimidade. Em seguida, o secretário fez a leitura dos documentos endereçados à Câmara, cuja publicidade foi julgada necessária. Dando prosseguimento, o presidente informou que foram protocolizadas na Secretaria Legislativa as indicações de número 188 a 195 de 2015, lidas pelo secretário e encaminhadas na forma solicitada. Passando-se ao grande expediente, estava inscrito nos pronunciamentos pessoais o vereador Guilherme Voigt Júnior, que comentou suas indicações. Mencionou a capa do Jornal do Médio Vale, que destaca o impasse do convênio entre o Estado e o município. Foi aparteado pelo vereador Marcelo Luiz Ferrari. Na sequência, o vereador John Adriano Schwartz falou sobre o assalto que uma funcionária sua sofreu na semana passada. Criticou o fato das câmaras localizadas no centro não estarem funcionando. Parabenizou a secretária da SDR pelo trabalho, lamentou o fato do município não estar com a situação das negativas regularizadas para receber as verbas do Estado. Em seguida, o vereador Douglas Manuel Marchetti disse que não parabenizaria a secretária ou a SDR. Afirmou que o governo do Estado está atrasado 5 meses no repasse de verbas, ultrapassando o prazo do cumprimento desse convênio. Disse que o impasse do Fundo de Garantia, FGTS, foi resolvido. Sustentou que a questão das câmeras de segurança é de responsabilidade do Estado. Falou sobre o abaixo-assinado solicitado em retorno da Central do 190, afirmando que o governo do Estado tratou o assunto com tom de deboche. Informou sobre a tentativa do assalto à sua empresa, lamentando o fato de ser utilizado sem sucesso o 190 para solicitar uma ronda policial. Para fazer uso da tribuna, o presidente passou a presidência dos trabalhos para o vice-presidente e vereador Reimar Radatz. O vereador Marcelo Luiz Ferrari falou sobre o trabalho árduo da secretária SDR Lúcia Gordes, vem passando devido à ingerência por parte do governo do Estado. Ressaltou que não será destinado para Timbó nenhum dos novos policiais recém-formados. Diz que pretende formar novamente uma comitiva para cobrar algumas questões do Estado.
Ressaltou que a SDR e o governo do estado estão em débito com a comunidade, citando a situação das rodovias que ligam o município de Timbó com outros, das câmeras de segurança que não estão funcionando, da falta de segurança pública, entre outras. Após ser devolvida a presidência ao vereador Marcelo Luiz Ferrari, ainda nos pronunciamentos pessoais, o vereador Valdemar Gebauer agradeceu à Secretaria de Obras pelo trabalho que vem realizando. Afirmou que a insegurança está tomando conta da nossa região e que alguma atitude deve ser tomada. Parabenizou o vereador Jorge Augusto Krieger pela iniciativa do projeto que instituiu a campanha Maio Amarelo. Informou a data do Congresso da Juventude Luterana, que acontecerá em Timbó. Falou sobre a problemática envolvendo os cavaleiros que não limpam os dejetos que seus cavalos deixam nas calçadas. Foi aparteado pelos vereadores Fabrício da Castanha e Marcelo Luiz Ferrari. Passando-se aos pronunciamentos das lideranças, o vereador líder do PMDB, Fabrício da Castanha, justificou sua ausência na sessão solene do dia 30 de abril do corrente. Falou sobre a necessidade de uma audiência pública para os projetos de lei complementar número 04 e 05 de 2015 serem discutidos. Falou sobre o problema que está acontecendo na rua Marechal Deodoro da Fonseca, pois com a implantação do asfalto, alguns caminhões estão batendo na fiação dos postes. Propôs audiência pública para tratar sobre toda a problemática envolvendo a empresa de telefonia Oi. Falou sobre a greve judiciária, citando o exemplo de como esta atrapalha a vida das pessoas. Estava inscrito o vereador, o líder do PSDB, Guilherme Ford Jr., citou a matéria do jornal A Cidade sobre a cobrança do deputado Marco Tebaldi da instalação de um radar meteorológico no oeste de Santa Catarina. Foi aparteado pelos vereadores Marcelo Luiz Ferrari e Jorge Augusto Krieger. Destacou a edição do Jornal do Médio Vale, na qual seu nome é citado. Falou sobre a reunião do PSDB que Timbó, afirmando que foi a sua última reunião como presidente neste mandato. Agradeceu ao executivo do PSDB, ao diretório e aos filiados do partido. Em seguida, o líder do governo, o vereador Jorge Augusto Krieger, agradeceu a todos pela aprovação do projeto Maio Amarelo. Informou aos eventos que ocorrerão neste mês. Pediu o apoio da presidência da Casa para divulgar esta campanha. Foi aparteado pelo vereador Marcelo Luiz Ferrari, falou sobre o problema que vem sendo enfrentado na cidade quanto à falta de segurança pública, sobre a problemática envolvendo recebimento da verba enviada pelo Estado. Na sequência, passando a ordem do dia, estavam na pauta o requerimento número 26 a 30. Todos foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, o presidente convocou os vereadores e convidou a comunidade para a sessão ordinária a ser realizada no dia 12 de maio, às 18 horas, e declarou encerrada a sessão. Marcelo Luiz Ferrari, presidente, Reimar Radas, vice-presidente, e Rubens Bocha, secretário. Ata em discussão. Não havendo observações, a ata está aprovada. O vice-presidente fará a leitura da pauta desta sessão ordinária. Pauta da 15ª sessão ordinária de 12 de maio de 2015. Tribuna. Valdir Girardi, diretor-presidente do SAMAI Timbó, em atenção ao requerimento número 19 de 2015. Ordem do dia. Emenda número 1 ao projeto de resolução 01/2015, altera o artigo 2º do projeto da resolução número 1 de 2015. Resolução número 1 de 2015 altera a resolução número 1 de 2008, que dispõe sobre a concessão de diárias a vereadores e servidores do Poder Legislativo. Requerimento número 31 de 2015, de autoria do vereador Rubens Bocha. Comunique que foram distribuídas aos senhores vereadores cópia do expediente do dia. Solicito a leitura pelo vice-presidente dos documentos endereçados à Câmara, que julgamos dar a devida publicidade. A Prefeitura de Timbó, através da Secretaria de Planejamento, Trânsito e Meio Ambiente, tem a honra de convidá-los para participar da formatura dos agentes de trânsito e transporte. No dia 13 de maio de 2015, local, auditório da Prefeitura, horário 14 horas. Gostaria de registrar e agradecer a presença aqui do Valdir Girardi, presidente do SAMAI, dos demais funcionários, também dos suplentes de vereadores, o seu João Chimansky, ao Ito Carlos Adriano Krieger, também a imprensa, que se faz presente aqui pela Rádio Cultura em nome de Vilmar Tesc, e a Sal Propaganda. Também a toda a comunidade e a todos que nos acompanham dos seus lares. Tribuna. Solicito ao vice-presidente a leitura do requerimento número 19 de 2015.
Requerimento 19/2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó. O vereador abaixo assinado requer ao presidente, com fundamento no artigo 110 do Regimento Interno, combinado com o inciso 9º do artigo 16 da Lei Orgânica do Município, seja submetido ao plenário e, pós deliberação, solicite para que seja expedido convite para o presidente do Serviço Autônomo de Águas e Esgotos, SAMAI, senhor Valdir Girardi, para que compareça a esta Casa Legislativa a fim de explanar sobre os motivos que levaram ao aumento da taxa de lixo de 10%, qual a situação do projeto de tratamento de esgoto e qual o planejamento para esta demanda do município. Justificação: para tornar públicas as informações e dar transparência a este processo. Sala de Sessões, 31 de março de 2015, Fabrício Dal Castagne, vereador. Em atenção ao requerimento número 19/2015, aprovado na sessão ordinária do dia 31 de março, convido para fazer uso da tribuna o senhor Valdir Girardi, diretor-presidente do SAMAI de Timbó. Seja bem-vindo, Valdir. O senhor dispõe de até 15 minutos para discorrer acerca dos motivos que o levaram a comparecer a essa Casa Legislativa e, após, disporá de 10 minutos para responder os questionamentos que eventualmente lhe forem formulados pelos vereadores. Cumprimento o senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, nossos visitantes de hoje. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que é um prazer estar aqui. Estou com saudade dessa casa e até formular uma pequena queixa. Já estão aqui mais de um ano. É o primeiro convite que surge. Nem para uma festinha vocês me convidaram. Mas vamos ao que o nosso nobre vereador Fabrício está solicitando. Então, nesse primeiro item, sobre aumento dos 10% que foi aprovado por essa Casa Legislativa com relação à coleta de lixo. O que houve na verdade? Até o final de 2014, o SAMAI de Timbó fazia a coleta, fazia a operação do aterro sanitário e cobrava dos demais 8 municípios que formam o consórcio um valor aproximadamente, porque é variável de acordo com o peso, de R$ 95 mil mês. E a partir de janeiro, então, ele foi entregue, esse aterro foi entregue para o consórcio fazer a operação, e a partir desse momento, o município de Timbó, através do SAMAI, tem que pagar também o depósito desse lixo, que dá em torno de 30 a 35 mil reais mês. Aí nós temos uma defasagem no nosso faturamento, aproximadamente de arredondando o número, 130 mil mensal. E aí nós temos que fazer esse reajuste, que não cobre tudo, mas uma pequena parcela do nosso prejuízo, para nós conseguir fazer o equilíbrio das contas e continuar a manter o sistema de água no município de Timbó. E o outro item, que o nobre vereador pergunta se existe previsão de mais algum aumento neste ano. Não existe nenhuma previsão de aumento. Possivelmente, ano que vem, nós vamos ter que fazer um recálculo, um reestudo, que existe possibilidade, sim, de haver essa correção também de 10% para equilibrar essas contas. Não sei se vamos continuar com relação ao aumento, seria isso. Posso passar para o outro item, presidente? Ou vamos discutir esse item primeiro, se o nobre vereador quiser fazer pergunta? No final. Ok. Então, com relação ao projeto que fala sobre tratamento de esgoto, houve um início em 2006, foi feito um projeto para fazer esse tratamento de esgoto. Em 2012, nós fizemos uma revisão, atualização de dados, de números, e começamos, a partir daí, fazer visitas a Brasília. Eu acho que devo ter ido, pelo menos, eu juntamente com o prefeito, tratar desse assunto. Pelo menos a gente foi, durante 2 anos, pelo menos 10 vezes, correndo todos os gabinetes, solicitando ajuda de tudo quanto é lado. Quando nós vimos que o projeto todo, que hoje
há 2 anos atrás, o projeto todo, para atender 95% da população de Timbó, custaria em torno de 64 milhões de reais. Então, vamos fazer uma correção aí, em 2 anos, hoje estaria em torno, digo eu, em torno de 70 milhões de reais. Quando a gente percebeu que não ia conseguir esse recurso, nós alteramos novamente o projeto para fazer o atendimento, 4 bacias, que seria o bairro Imigrantes, o início da Fritz Lorenz, uma parte do início da Rua Blumenau, uma parte do início da Rua Pomeranos, para atender, porque é feito um cálculo. A estação de tratamento, o custo da estação de tratamento custaria em torno de 8 milhões de reais. Já ia atender outras bacias, mas nesse primeiro momento, para nós, o valor mínimo, para nós conseguir o valor mínimo possível para tentar esses recursos, daria 15 milhões de reais. Estação de tratamento com 8 milhões e o resto dos 4 bacias para poder passar a operar e esse custo se pagar através das ligações, que normalmente a média de preços é 80% do valor da fatura de água. Alguém tem, tipo assim, a fatura custa, a pessoa paga, o consumidor paga 100 reais de água, é mais 80 reais para o tratamento do esgoto, porque existe um custo de tratamento. O dinheiro não cai no céu, é quem vai ter que pagar essa conta, e quem vai pagar a conta é o usuário. Então, nesse projeto, já falei, atenderia mais ou menos 95% da população urbana, nesse projeto. Dá 155 quilômetros de rede. E nessa primeira etapa nós estávamos prevendo fazer 20 quilômetros. Estações elevatórias, ou seja, bombas para bombar para frente, 27 estações elevatórias. Estações seria tipo uma fossa grande que estaria na calçada, na estrada, estava previsto para não fazer nenhuma indenização, ficaria na estrada, na calçada, subterrâneo, seriam 27 dessas estações. Quase que nem uma fossa que vai bombar o material para frente até chegar na estação de tratamento. E nessa primeira etapa estava previsto apenas 4 estações dessas, elevatórias. Ligações previstas para todo o município de Timbó, nós temos 13.951 previstas faz 2 anos. E nessa primeira etapa estaríamos atendendo 2.000. A gente escolheu essas 4 bacias que são as mais econômicas, ou seja, onde é que tem maior público concentrado para poder pagar essa conta. Então, já falei, a previsão era 64 milhões, hoje diria, corrigindo os valores, daria 70 milhões, e a nossa, 15, 16 milhões, essa primeira etapa. Então, tentamos todas as formas, na FUNASA, refizemos o projeto, contratamos uma empresa especializada, levamos para a FUNASA, nos candidatamos, fomos escolhidos, no estado de Santa Catarina, 44 municípios foram escolhidos, contemplados, mas aí, na última vez que a gente foi a Brasília, fomos falar direto na FUNASA, no Ministério da Saúde, então, a pessoa que nos atendeu olhou para nós mais ou menos o seguinte: esse valor é muito alto. Nós atendemos, nossa estratégia neste ano é atender municípios, tipo assim, com até 3 milhões de reais. Ou seja, com nossos 15 milhões, podiam atender 5, 6 municípios ou até mais. Então, essa conta não existe. Hoje nós não temos dinheiro e não tenho previsão. Eu falo, sinceramente, estou frustrado de não termos nenhuma luz no final do túnel para conseguirmos isso, porque é muito dinheiro. Já tentamos empresas que pegam os nossos números, fazem uma análise e não fazem nenhuma contraproposta para fazer esse trabalho. Porque nossa fatura de água é uma das mais baixas do estado de Santa Catarina. Pelo menos aqui na região, é praticamente 50% que é a fatura da Casan. Isso é feito uma conta com retorno e aí fica muito difícil alguém encarar isso. Hoje, então, eu não vejo solução a curto prazo para nós resolvermos esse problema com o nosso tratamento de esgoto, porque o valor é muito alto. E o município, que nem Timbó, sempre falo, é lamentável que tem tudo menos uma estação de tratamento e o tratamento de esgoto tratado, né? Então, não sei se apenas devia ainda registrar onde é que é essa estação de tratamento. Fica aí na famosa curva do Ferrari. É um terreno excelente. Existe um pequeno avanço na área
da cota dos 50 metros, está sendo questionado na Fátima, inclusive, mas acredito que isso poderá ser superado. Hoje, na minha visão, não sei se isso vai ser possível no futuro, na minha visão, sinceramente, não seria hoje o local, dentro da cidade, essa estação de tratamento. Na minha visão, a estação de tratamento devia ter sido desenhada na área industrial, lá onde é que tem aqueles galpões, atrás da Souza Cruz, onde é que não tem residência, perto do rio, onde é que pode fazer o tratamento e despejar por aí. Porque dizem os técnicos que não existe cheiro, mas com certeza, quando haverá uma manutenção, uma limpeza de filtro, vai escapar algum cheiro, com certeza. Mas o projeto foi feito, está aí, vamos respeitar, e seria melhor tê-lo assim do que não tê-lo. Então, não sei se fiquei bem claro, fico à disposição para algumas perguntas que fizer necessário. Abro espaço para os questionamentos dos vereadores, lembrando que as perguntas formuladas devem dizer respeito ao objeto do requerimento aprovado, sob pena de serem indeferidas de plano. Concedo a palavra ao vereador Fabrício Dalcastag. Boa noite, meu amigo Valdir. Boa noite. O senhor faz muita falta aqui na Câmara e será muito bem-vindo se voltar. Poderei voltar um dia. Torço por isso. E se o senhor voltar, é meu candidato a presidente da casa. Pode ter certeza, o senhor sabe muito bem dividir as coisas e não vê o outro lado como inimigo, mas como adversário. Foi um prazer trabalhar com o senhor. Muito obrigado. Também parabéns à equipe que está junto. A Andréia, outra moça, eu não me recordo o nome, mas prazer tê-las aqui. Meu amigo, olha só, vamos então às perguntas. O senhor levantou que são R$130 mil mensais de defasagem, mais ou menos. Isso dá 1.560.000 no ano. Isso relacionado ao quê? O que é essa defasagem? A coleta do lixo. Eu não sei se foi bem claro. Até o final do ano passado, Timbó cobrava, talvez eu não fui claro, né? Timbó cobrava dos demais 8 municípios R$50 a tonelada do lixo que era depositado lá. Pagava para o SAMAI, que fazia a operação do aterro sanitário. A partir de 1º de janeiro, o SAMAI não faz mais e não tem mais esse faturamento, e pelo contrário, tem que pagar o lixo que Timbó deposita, que antes nós não pagava para nós, porque é para nós que nós fazíamos, então não tinha como pagar. E hoje nós temos então essas duas contas. Aliás, deixamos de ter uma receita e temos que pagar. Hoje temos que pagar o lixo de Timbó que é depositado lá. Eu entendi essa parte. O senhor coloca numa resposta que me veio, vocês recebiam antes, até 2014, 95 mil, aproximadamente, vocês cobravam pelo serviço aos 8 municípios, e hoje pagam uma média de R$32 mil mês para o consórcio que assumiu esse compromisso. Exatamente. Mas na sua fala você disse que existe R$130 mil de defasagem. Pois é, nós deixamos de receber os 95 e pagamos mais os 30 e tantos mil. Você somou. Nesse sentido. Agora entendi. Por que passou do SAMAI para o consórcio? O que aconteceu? Existia uma preocupação da administração, porque hoje existe muita possibilidade da Polícia Ambiental, da Fátima, crime ambiental e por aí vai. A gente percebia que lá existia um desencontro. Na verdade, desde o início isso não foi bem claro. Quando foi feito o consórcio, aí mais ou menos o SAMAI vai operar. A prefeitura vai operar, bota o SAMAI lá. E não foi feito um contrato legal. Então, se tivesse algum problema até o dia 31 de dezembro, no aterro sanitário, os outros municípios, ninguém ia pagar a conta. Quem ia pagar a conta, de repente, o presidente do SAMAI e o prefeito. Então, essa era uma das preocupações de devolver o aterro para o consórcio, para não corrermos o risco, porque existe cada vez, as leis ambientais são cada vez mais rigorosas e, com prevenção, existe um custo muito elevado. Então, não interessava mais para o SAMAI fazer isso. Presidente, mais ou menos, eu sei que é um número difícil que o senhor tem na cabeça, mas desses 95 mil que era cobrado, obviamente tem todo um custo operacional de funcionários, então isso dá mais ou menos 1.100.000, 1.200.000 por ano, que era uma receita que entrava. Mais ou menos, qual era o valor líquido que sobrava no final do ano desse, mais de R$1 milhão, desse R$1.200.000 que se cobrava? Tirando, se você mais ou menos tem uma ideia, tirando o serviço, os funcionários. Eu diria mais ou menos 30%.
Mais ou menos 30%, então... É variável porque existe despesas com maquinário, que é muita depreciação, e muita manutenção, e um custo elevado com o trator de esteira, toda hora oficina, e então... Nesse caso, Bem mais variável. ou menos daria zero, mata zero, porque 350 mil mais ou menos seriam o que sobraria, um lucro líquido, e hoje nós vamos gastar mais ou menos 32 mil vezes 12, mais ou menos a mesma coisa, então seria... município... Esse custo é bem variável, não dá para afirmar, é Sim. muito variável de um mês para outro, de um ano para outro. Mas aproximadamente isso aí fazendo a média. Tá. O senhor levantou a questão então, sobre... Eu gostaria de ter tido mais discussão acerca disso. Sei dos problemas e até concordo com a administração. É um problema você assumir um serviço sem estar 100% certo do que está fazendo. Mas depois vem uma multa aí ambiental, é pior do que não estar mais com esse serviço. Minha pergunta final é o seguinte, sobre tratamento de esgoto. A gente sabe o quanto é caro e difícil fazer o tratamento de esgoto. Portanto, é que nada foi feito nesses anos que o Schuster está à frente da prefeitura. E foi uma das promessas dele de campanha. A terceirização desse serviço seria uma viabilidade? Como eu falei antes, eu já mandei números para algumas empresas, porque eu tive reunido com o grupo de engenheiros aqui em Timbó, onde é que eu levantei, também me convidaram para falar sobre isso. Eu disse, existem duas possibilidades. Ou nós fizemos um empréstimo de 15 milhões de reais a longo prazo, seja lá do governo federal, seja lá da onde, a longo prazo, e nós começarmos a fazermos essa etapa com as 4 bacias que estão agendadas aí no nosso projeto, e passamos a cobrar, e com a sobra nós começar devagarzinho, recuperar, e de repente todo ano pegar 2, 3 milhões, se a gente conseguir do governo federal, para daqui a 10, 20 anos conseguir completar o tratamento de esgoto em Timbó. Aí um engenheiro desse levantou e disse, eu sou a favor de fazer tudo de uma vez, que pega um parceiro, que terceiriza, que vende, mas não sei se esse é o nosso estilo em Timbó de fazer. Também, como eu disse antes, eu já entreguei pelo menos para 3 e 4 empresas para fazer um estudo e ninguém dá a resposta, porque faz uma conta e percebe-se que Timbó não é interessante. Tem que ser um município grande, onde é que tem bastante prédios, bastante consumidores, tem 30 casas num lugar só, fatura lá 30 vezes, e essa conta que eles fazem, Timbó ainda não tem essa condição. Até porque teria que fazer uma análise. Você falou em 80% seria da conta da água, seria o valor que se pagaria. Pode ser até 100%, 120% é feita uma conta, para cobrir o custo. Mas isso se fosse nós que fizéssemos. A média nacional é 80%, mas tem lugares que cobram 100%. Mas isso, claro, sendo público. Se fosse privado, seria mais caro. Não vou dizer, eu acredito que não, porque público sempre tem dificuldade de, vai fazer, por exemplo, vai ter que fazer alguma coisa, tem que fazer tudo licitação. Se for privado, vai lá negociar direto, entende? Não serviu, está fora. Já na licitação é meio complicado. Eu acho que, em termos de custo, daria elas por elas, na minha visão. Bom é que o município não teria que dar essa contrapartida de 15, 20 milhões. O total, o global do município na área urbana, você falou em 70 milhões, né? Então, se passasse por uma empresa, nós não teríamos esse custo. Com certeza faria com 40, de repente, né? João Valdir, muito obrigado pelas prontas respostas. Seria isso, senhor presidente. Quero cumprimentar meu nobre amigo Valdir Girardi, presidente do SAMAI, e dizer que até hoje à tarde nós tivemos uma visita à Vossa Excelência e conhecemos o aterro e já ano passado nós visitamos o Ivo lá também no aterro e sabemos do seu empenho em tentar resolver os problemas do nosso saneamento básico em Timbó. O seu empenho, suas idas e vindas para Brasília foram algumas, como Vossa Excelência mesmo falou, e sabemos que o empenho da própria administração ela foi bastante exaustiva para conseguir tentar, pelo menos nós tínhamos a promessa de 30 milhões na época, e conseguimos esse dinheiro,
a fundo perdido, mas também, como foi dito, ficou só na promessa. Eu só gostaria de deixar os meus parabéns pela excelente administração que o senhor está fazendo junto à frente da SAMAI e desejar todo o sucesso da vida. Muito obrigado. E o dia que o senhor quiser voltar, a vaga está à disposição. Estou de olho na cadeira. Concedo a palavra ao nobre vereador Guilherme Voigt Júnior. Boa noite, Valdir. Também quero inicialmente te parabenizar pelo serviço que estás fazendo à frente do SAMAI Timoense. Fabrício foi muito feliz já em colocar as questões na qual também a gente vem recebendo dúvidas, né, junto à população. Mas uma coisa que me chama muita atenção é a seguinte: no primeiro mandato, na primeira campanha eleitoral do senhor prefeito Laércio, ele usou isso muito, né, que ele ia fazer o tratamento de esgoto. Isso na primeira campanha, lá em 2008, Quando 2009. não conhecia os números. E até hoje não foi feito um método de tratamento de esgoto. Então, é lamentável que isso acontece. Se promete uma coisa que não sabe onde está pisando, né? Então, nós, inclusive políticos, nós temos que cuidar muito disso, né? Sei que você faz, eu faço. Não prometo nada porque eu sei que eu não posso cumprir, né? Não depende da gente, né? E, infelizmente, o prefeito Laércio fez isso, prometeu o tratamento de esgoto na cidade e não fez. Mas entendo, e a tua explicação hoje é muito clara, e dá para entender claramente que não é simplesmente querer fazer, abrir os valos e não ter dinheiro para isso. Tem que buscar, e é o que vocês estão fazendo, mas infelizmente a União não tem esse dinheiro para liberar para o nosso município de Timbó. Mas vamos aguardar que, quem sabe, nos próximos anos aconteça isso. Quanto à questão dessas fossas sépticas que foram instaladas nas residências, né, Valdir? Elas vão ser eliminadas depois ou não, com o tratamento de esgoto? Sim. Esse tratamento de esgoto, na verdade, praticamente fica ligado direto ao vaso sanitário. Direto, não tem mais... Direto. Não passa mais pela fossa séptica. E aquelas instaladas, como é que faz? Vai ter que Esquece. eliminá-las Eliminar. e ligar direto. Não, essa seria uma das dúvidas realmente que eu tinha, se essa fossa continuaria ou seria eliminada. Mas, de qualquer forma, Valdir, queremos agradecer a tua presença. E já que o Gebauer falou que a cadeira dele está vaga, aproveita, né? E volta aí para essa casa. Pensar, né? Não é, vereadores? Obrigado, Valdir, pelo esclarecimento. Obrigado. Seria esse, senhor presidente. Concedo a palavra ao nobre vereador Douglas Emanuel Marchetti. Boa noite, nobre companheiro progressista, Boa noite. amigo presidente do SAMAI, Valdir Girardi. Quero, em primeiro lugar, lhe parabenizar pelo trabalho à frente do SAMAI e lhe fazer uma pergunta relacionada ao tratamento de esgoto. Existiria a possibilidade, de repente, de fazer um tratamento de esgoto coletivo? Reunir-se uma quantidade de residências e fazer tipo em condomínio um tratamento coletivo dessas residências? Até existe essa possibilidade. Em partes, né? Em quantidades, né? Reúne-se uma quantidade de residências e vai se fazendo em partes. Sim, tem que ver quem vai fazer a operação. Se está cheio de pequenas estações de tratamento, o custo operacional passa a ser muito alto. Existe até que eu não falei aqui, mas existe um estudo que a gente está conversando com uma equipe com uma empresa de engenharia que já prestou serviço para nós. Estão fazendo um estudo com uma possibilidade que já existe em algum município de fazer um tratamento alternativo. Ou tipo, vamos analisar essa rua aqui, que tem aquela tubulação nova que foi feita, ela vai até no rio. E lá no rio fazer uma captação de todas as tubulações de drenagem que vai para o rio e captar de lá fazer o tratamento. Então, de repente, daria um custo a 10%. Claro que não é 100% de um tratamento perfeito, porque no dia que chove, vai transbordar, vai poluir a mesma coisa. Então, existe essa possibilidade, estamos estudando, não sei se é possível. A gente vai estudar, de repente temos uma alternativa que custe talvez 10% do valor que hoje temos aí. Mas já existe algum estudo nesse sentido? Como? Existe. Já existe?
Existe. Nós não mandamos fazer ainda, mas já tenho contato com a pessoa. Ela até vai nos visitar aí, fazer... Porque ela está fazendo projeto para um outro município, que a gente vai fazer essa análise. Não é o ideal, mas de repente, se a gente vê que, do jeito que está hoje, eu, sinceramente, eu não vejo isso a curto prazo, alguma possibilidade de nós iniciarmos. O custo é muito alto. Como disse, a estação de tratamento, só a estação de tratamento custou 8 milhões de reais. Então, nós temos... Alternativa temos que achar, porque daqui a pouco o município, o Estado, a nação, todos vão ser punidos. A nação, pelos tratados internacionais que vão exigir isso. O Estado, aí, consequentemente, vai ser exigência do governo federal. E aí o Estado cobra do município. Então, temos que achar alguma alternativa. Por enquanto, sinceramente, estou desanimado com isso. E, a princípio, viabilidade financeira só do governo federal, né? Porque o Estado, infelizmente... Para nós conseguirmos uma ponte e um anel viário, tivemos que recorrer ao governo federal e ao empréstimo. Né? Então, infelizmente, eu também acredito que isso será a médio e longo prazo. Até meu companheiro, o vereador Tuti, eu acho que confundiu um pouquinho essa questão de promessa e proposta. Uma coisa é você propor um tratamento de esgoto e você tentar viabilidade financeira, como o senhor muito bem disse, que foram mais de 10 vezes a Brasília tentar a questão financeira, os recursos para esta obra de grande complexidade. Outra coisa é você prometer e dizer, eu vou fazer. Eu acho que existe uma diferença muito grande e significativa. Talvez seja pequena em termos de interpretação, mas na prática ela se torna uma grande diferença entre uma proposta e uma promessa. Da minha parte seria isso. Mais uma vez, parabéns, muito obrigado pela sua presença aqui. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Fim dos questionamentos. Passo a palavra ao senhor Valdir Girardi para as considerações finais. Então, agradeço o convite. Estou à disposição sempre que precisar. Se alguém quiser ver o projeto, a complexidade dele, pode nos visitar lá no SAMAI, a gente está lá à disposição. Está tudo lá, o projeto é enorme. Então, quem tem interesse, está convidado para vir. E também, se tiver alguma outra dificuldade, alguma outra informação que precisa lá do SAMAI, a gente está à disposição, que a gente é servidor para isso. Agradeço e uma boa noite a vocês. Obrigado. Valdir, agradeço como presidente também, em nome dos vereadores, a sua vinda até essa casa. Na verdade, nós conversamos na sexta-feira e acabou dando certo a data para você também. Então, agradeço. Eu gostaria também de registrar a presença do diretor da casa, Dr. Genésio Jomp. Dando prosseguimento, passamos agora ao pronunciamentos pessoais. Concedo a palavra ao nobre vereador Douglas Emanuel Marchetti. Também peço que seja diferenciado pelos vereadores, conforme já combinado anteriormente, as falas de pronunciamentos pessoais com as falas de pronunciamento de liderança. Presidente, só por questão de ordem, até que momento pode se inscrever para usar a tribuna? É o início da sessão. O vereador se inscreveu após o início da sessão. Haviam 2 pessoas fazendo inscrição ao momento que foi feito o toque da tribuna. Boa noite, nobre presidente, demais companheiros vereadores. Quero cumprimentar a plateia aqui presente, já as autoridades mencionadas aqui pelo presidente. Parabenizar o vereador Fabrício, que hoje está de gravata azul, isso é importante. E quero iniciar meu pronunciamento aqui relacionado à verba do governo do Estado, mais uma vez, caro presidente. Na semana passada nós utilizamos essa tribuna novamente para citar o impasse que existe entre o governo do Estado e o município de Timbó, onde, na oportunidade, eu citei uma matéria do jornal do Médio Vale, na qual está estampado um ofício endereçado ao município, devido a algumas pendências que o município tinha, pendências simples, de fácil regularização, de questões de interpretação apenas, que foram solucionadas de forma imediata, e que dizia na matéria aqui que o governo do Estado tentou
fazer o repasse, transferir 1.700.000, mas os recursos foram bloqueados. No entanto, a partir do momento do dia seguinte, no mesmo dia praticamente, o município regularizou essas pendências, que eu repito, eram apenas questões de interpretação. No dia seguinte, entregou todas respondeu o ofício, ou seja, estava apto a receber esses recursos, e foi informado pela Secretaria, pela SDR, pela Secretária Lúcia, de que os recursos seriam repassados apenas após o dia 19, se eu não me engano, de maio. Ou seja, então essa questão aqui, esse título do Jornal do Médio Vale, e com certeza foi repassado pela SDR, de que tentou transferir os recursos, mas eles foram bloqueados, soa um tanto quanto mentirosa, porque de fato os recursos não foram repassados ainda, ou seja, vão ser repassados dia 19 ou após o dia 19. Então, mais uma vez, fica uma contradição do governo do Estado através da SDR, mais uma vez fica um impasse, as obras estão em atraso, as empreiteiras estão com os pagamentos em atraso, o governo municipal, com seus recursos, já colocou os seus 2,1 milhões de contrapartida para pagamento dessas obras, ou seja, vão ocorrer juros, correções, e quem vai pagar a conta é o cidadão timboense, devido a uma negligência, uma certa falta de respeito com a comunidade timboense do governo do Estado ou da SDR. A gente não sabe onde está o impasse. Quando eu dizia que isso aqui soava como um troféu, dizendo que tentamos repassar o recurso, mas agora a pendência está com o município, até parece que fizeram tudo que estava no dever deles de fazer. Já está 5 meses atrasado, o município entregou a documentação, não repassaram e informaram que vão repassar só 19 ou depois do dia 19. Então estão brincando com a comunidade timboense, como brincam com várias outras questões que eu não preciso repetir aqui. Que é a Ponta Dona Clara, segurança pública, policiamento, 190 e tantas outras questões. Estão brincando com a comunidade timboense. Então que de fato a secretária Lúcia, a SDR de Timbó, tome as devidas providências, ou pede-se para o governo do Estado que se feche, porque necessariamente não se faz aquilo que deveria se fazer, que é resolver as questões que envolvem o governo do Estado, infelizmente. Permita uma parte, vereador. Falando com a Lúcia hoje, casualmente me encontrei com ela de frente à Rádio Cultura, e ela me garantiu que até o dia 19 esse dinheiro estará liberado. Então, Pois é, vereador, mas não tentaram repassar o recurso aqui, estava bloqueado? Sim. Então, até dia 19... ela, então não tinha dinheiro? Palavras dela que vai ser liberado até 19. Quer dizer que essa tentativa aqui foi uma tentativa mentirosa? Infelizmente. Mais uma vez fica um impasse. Vamos aguardar. Mais uma vez vamos aguardar. Mais uma vez vamos aguardar. Infelizmente os juros, a correção da obra, todos esses impasses, o município paga com o teu dinheiro. Dinheiro do contribuinte. É teu dinheiro. Porque, infelizmente, o governo do Estado não cumpriu com a sua obrigação, mais uma vez. E relacionado à greve do judiciário, nobre presidente, nós recebemos uma cópia aqui, eu recebi uma cópia de um ofício endereçado aqui a esta casa, e eu estarei propondo uma moção de apelo ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para que se resolva esse impasse entre servidor e o Poder Judiciário, uma vez que já ultrapassam aí os 30 dias de greve, e quem está sendo, de fato, prejudicado é a sociedade timboense, a sociedade do Estado de Santa Catarina, também o servidor, obviamente, mas que se resolva. Há de ter uma solução. Para tudo se tem uma solução. Basta-se ter esforço, dedicação, basta-se ter vontade de resolver. Para tudo se há uma solução. Então esperamos que o Tribunal de Justiça do Estado resolva essa situação para que a sociedade, não só a sociedade timboense, mas de todo o Estado de Santa Catarina, não continue sendo penalizada com esta greve e que possa se resolver da melhor maneira possível, que possa se cumprir com aquilo que se realmente, de fato, deve ser acordado. Então estarei propondo essa moção de apelo ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e convido os nobres colegas vereadores para assinarem e encaminharmos essa moção para que haja uma solução para esta greve que já ultrapassam aí os 30 dias. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Neste momento, passamos aos pronunciamentos das lideranças. Concedo a palavra ao líder de bancada do PSDB,
vereador Guilherme Voigt Júnior. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento o vice-presidente Raimar, na ausência do vereador e secretário Rubens. Também cumprimento os demais nobres pares vereadores, aqui fazendo menção aos nossos suplentes a vereador. O titular dessa casa também, né, dessa mesa, o Valdir, o vereador Valdir, que está licenciado hoje como presidente do SAMAI. Também a sua equipe, mas é titular dessa casa, né, não é, Gebauer? Então, se alguém der a vaga, certamente é o nosso amigo Gebauer, né, que está fazendo um bom trabalho aí. Eu acho que tens um bom suplente aí, que já foi, inclusive, candidato a prefeito, né? Então, é fantástico. Mas quero aqui cumprimentar o João Chimansky, suplente a vereador, o Ito. Depois de muito tempo, o Ito de volta a essa casa. O Ito não perdia uma sessão nessa casa e hoje está de volta. Vejo também o Dr. Genésio, nosso diretor da casa. Alexandre, né, que também já fazia tempo que não voltava mais. E as demais pessoas aqui, o Sal, o nosso amigo Leandro, né? E também o Tesk, Vilmar Tesk, a voz inconfundível na rádio, fazendo presente aqui nessa noite. Também, senhor presidente, quanto ao pronunciamento do Douglas, é fundamental isso. Eu vou dar um voto de confiança à Lúcia. Creio que ela está fazendo um fantástico trabalho frente à SDR. Não conversei mais com ela, estamos aguardando a resposta para ela vir a essa casa, na qual nós fizemos um requerimento, senhor presidente. Mas eu ainda insisto em dar um voto de confiança à Lúcia. Creio que fará o possível, já está fazendo, para que esses recursos venham para o Timbó. O que é lamentável, né? Não ter vindo isso até agora. E realmente o governo promete muitas coisas e não cumpre para o nosso município. E nós precisamos sim cobrar isso. Então, Douglas é muito enfático nessa situação de cobrança. Mas creio que nós vamos dar uma oportunidade para que ela venha a essa casa, esclareça, e já com os recursos repassados para o nosso município. Como líder do PSDB, senhor presidente, quero fazer menção aqui de pêsames aos familiares do nosso senador, que essa semana nos deixou. Não é do meu partido, é do PMDB, mas uma liderança no nosso estado, já foi nosso governador e agora atualmente era nosso senador da República. E com a partida dele para a eternidade, ele abriu a vaga para o seu primeiro suplente. E o primeiro suplente é do PSDB. Com isso, o PSDB tem uma força a mais no Senado Nacional, que é a vaga do senhor Dalírio Beber, que terá 90 dias aí para assumir, para ser chamado e para assumir. E quando o Douglas falou aqui, dizendo assim que para tudo tem um tempo, realmente é verdade. Se a gente olhar biblicamente, para onde nós vamos, não tem rei, não tem sabedoria, não tem homem pobre, homem rico, enfim. Lá não há ciência. A Bíblia fala que não há ciência, não há sabedoria. De lá nada vai nos adiantar. Então, quantos homens sábios, ricos, poderosos não estão mais entre nós? Isso é um ciclo. E todos vão ter que passar por isso. Quando a pessoa nasce, a coisa mais certa, e a coisa mais certa que existe no ser humano é a morte. Todos sabemos que nós vamos passar pela morte, a não ser que, como diz as Escrituras, Cristo vier nas nuvens arrebatar o seu povo. E se nós estivermos vivos, aqueles que merecerem, eles serão arrebatados. Não passarão pela morte. Mas, se não, amanhã eu não sei o meu dia, daqui a pouco eu não sei, ninguém sabe o nosso amanhã. Então não adianta muitas vezes você ser arrogante, querer ser mais que o outro, querer tirar do próximo aquilo que não é teu, lograr as pessoas, mentir para as pessoas, se daqui nós não vamos levar nada. Mesmo com as nossas falcatruas, muitas vezes, ou querendo ser mais que o outro, ou querendo tirar, enriquecer às custas dos outros, para onde nós vamos, após a morte, não vão levar nada. E aí, nessa semana,
quando partiu o nosso ex-governador e senador, ele foi de mãos vazias, não levou nada da riqueza, daquilo que ele construiu. Vai ficar assim um legado das coisas positivas que ele deixou. Daqui a pouco já ninguém se lembra mais, e é assim a vida do ser humano. Então vamos viver hoje um dia cada vez melhor. Há diferenças aqui políticas, isso é claro, é óbvio, mas aquilo que o nosso mestre Jesus ensinou é que nós nos amamos uns aos outros, independente de cor partidária, de sexo, de religião, se eu gosto de homem, se ela gosta de mulher, enfim, nós temos que amar todos iguais. Opção sexual, essas coisas, cada uma tem que prestar conta diante de Deus e cada um é livre para escolher. Nós não podemos querer que a pessoa seja igual a nós. Cada um tem a sua escolha e Deus respeita isso, porque nós temos livre-arbítrio. Deus nos dá livre-arbítrio, senhor presidente. Então, nós aprendemos que nós temos que amar o nosso próximo e até o nosso adversário, como a nós mesmos. Quero deixar essa mensagem aqui para todos nós nessa noite. Obrigado. Parabéns pelas palavras, vereador. Concedo a palavra ao líder de governo, vereador Jorge Augusto Krieger. Boa noite a todos, mesa diretora, demais colegas vereadores. Gostaria também de cumprimentar aqui os suplentes, vereadores, seu João Chimansky, Carlos Adriano Krieger, também ao nosso diretor desta casa, Genésio João, ao nosso amigo de partido, Valdir Girardi, secretário, SAMAI, também aos colaboradores do SAMAI e a todos que nos assistem aqui e também dos seus lares. Acho que o vereador Douglas já colocou aqui muito bem no seu discurso sobre essa novela, né, podemos dizer assim. Tomara que, como na vida, como na televisão, sempre tem um final feliz, né, todas acabam um final feliz. Com certeza, então com certeza também esperamos que essa novela envolvendo prefeitura e SDR também, com certeza, tenha um final feliz. Prefeitura, como nós falamos aqui na semana passada, desse repasse que a SDR era para fazer ao município de Timbó. Então, ouvi ali uma questão da SDR que dizia que o município possuía umas negativas. Então, essas questões já foram todas sanadas. O município está apto a receber esses recursos, né? Até existe aqui uma reportagem no Jornal do Médio Vale de hoje, onde é que diz: Prefeitura de Timbó atende exigências do Estado e entrega negativas do INSS e FGTS. Então, isso até foi encaminhado também um ofício à SDR, para a pessoa da Lúcia, que não estava aí, até se posicionou que estava aí, mas que está ciente já que o município possui todas as condições para, sim, agora receber esses recursos. E como o vereador aqui, Gebauer, já se pronunciou, prometeu que até dia 19 do mês de maio, esses recursos estarão depositados no cofre do município. Que assim seja, né, vereador Douglas? Tomara que assim seja. Gostaria também de falar aqui, até vi na sessão de hoje que existe um requerimento do vereador Rubens, pena ele não estar aqui, né, mas ele pede no seu requerimento se existe projeto, né, de asfaltamento do anel viário. Eu acho que todo mundo sabe, e essa casa é sabedora disso, que os vereadores aprovaram um empréstimo no ano de 2013 para que seja feita essa obra. E também gostaria aqui de mencionar, não quero ainda divulgar essa informação, mas sobre esse projeto do anel viário, a informação que nos foi repassada é que a ordem de serviço com a empresa que ganhou
A licitação foi assinada ontem e o prefeito espera levar essa informação ainda essa semana, ou no máximo no começo da semana que vem. Vem levar essa informação à comunidade, pois não se tem um prazo ainda, uma data da empresa que ganhou a licitação, que ela começará a executar as obras. Então, a administração espera essa data, que a empresa forneça uma data de quando ela irá começar, para assim que tiver essa data também, ela irá levar essa informação a toda a comunidade. Mas esperamos sim que aconteça logo. Também quero que, vereador Marcelo, na semana passada nós conversamos bastante sobre essa questão que envolve segurança pública, né? E mais uma vez essa semana, uma pessoa me procurou, relatando um caso que ela foi assaltada na sua empresa, fez o BO, levantou algumas informações, inclusive na semana passada nós questionamos a questão das câmeras de segurança, né, porque ele buscou algumas informações, até estava procurando algumas imagens, e a gente soube que apenas 3 câmeras de segurança estão guardando as imagens, né, as outras estão apenas captando. A gente sabe dessa questão da responsabilidade da segurança pública, que é do governo do estado. Então ele conseguiu chegar à pessoa que o furtou, e com todas essas informações em mãos, ele se dirigiu novamente à delegacia. A empresa dele era de Rio dos Cedros, então ele se dirigiu primeiramente à delegacia de Rio dos Cedros, onde é que o delegado informou a ele que ele, com todas as informações que tinha, sabendo que o produto que havia sido roubado da empresa dele estava lá no local, na cidade de Blumenau, o delegado de Rio dos Cedros falou que não tinha como atender a ocorrência porque ele não tinha efetivo. Se dirigiu à delegacia de Timbó para que seja feita essa diligência ser repassada a Blumenau, para que a polícia pudesse fazer uma acariação no local. A delegacia de Timbó também não o fez, falou que só poderia estar fazendo na semana que passou, isso era na sexta, só poderia estar fazendo depois da terça-feira. Então ele se dirigiu a Blumenau, foi em 2 delegacias, no Garcia e mais uma, também não obteve êxito, né? Com a mercadoria dele, sabendo que estava lá, ele que fez toda a averiguação para descobrir isso, e a polícia, né, não vai lá e faz uma acariação. Então, por contatos que ele tinha, um outro contato, uma tia dele, que acabou mandando ele numa delegacia especializada em Blumenau, na DEIC, de Operações Especiais, onde é que no mesmo momento, né, tu vê como é a questão quando tu tem alguém que te indica, né, no mesmo momento, a delegacia tomou ciência de todos os fatos, já colocou um policial à paisana próximo do local para descobrir o proprietário se estava em casa, se não estava em casa, e ia coletar mais informações para depois invadir o local e tentar sanar o problema dele. Mas então, depois do caso do vereador Douglas, que colocou também na semana passada, que achou que a sua empresa estava sendo furtada, ele ligou 13 vezes para o 190 e nenhuma ligação foi atendida. Então, eu não sei mais o que nós podemos fazer, mas sugiro sim que nós tentássemos, eu sei que está sendo tentado remarcar de novo essa audiência com o secretário de Segurança Pública, mas que nós também tentamos envolver a comunidade, talvez solicitando uma audiência pública específica sobre segurança pública, né, para que realmente a gente, talvez com isso, sensibilize as forças estaduais de segurança pública para realmente a situação que nós estamos vivendo aqui. Não que, né, chegamos ao caos que estava vivendo esses dias o município de Criciúma. Vereador, o senhor posso fazer uma pergunta? Claro. Obrigado. Semana passada o senhor disse que há um problema, essa questão das câmeras não estarem filmando, gravando, é um problema que não está sendo repassado um valor, e quem gere esse valor é o fundo
Certo? Confere, né? Confere. E segundo o que foi dito, esse fundo está aguardando um caixa para fazer uma reforma no prédio quando os bombeiros saírem de lá. Se isso confere isso. Confere. E também me veio uma denúncia, dessas denúncias que são faladas e que não tem papéis, né? O senhor sabe bem como é que é. Parece que tem mais 6 câmeras que é para vir. O governo do estado quer mandar, mas quer que o município dê a contrapartida de bancar essa manutenção, não sei se isso é verdade, eu gostaria que o senhor levantasse. E existe o que nós fazemos, uma cobrança, talvez essa casa fazer um documento exigindo que o fundo pague essa manutenção dessas câmeras, porque é um absurdo não estar sendo gravado as imagens por essas câmeras. Buscar resolver essa solução. E quero aproveitar esse momento de dizer publicamente que o senhor está fazendo um bom trabalho como líder do governo. Parabéns. Inclusive, vereador, se eu puder já responder, aconteceu hoje, às 1h30, no auditório da Prefeitura, a reunião do FURREPOM, que é o conselho do fundo. Até tinha convidado o vereador Chinha, né, que eles, inclusive, foi tratado nessa reunião da questão das câmeras de segurança. O que estava acontecendo ali? Esse fundo, que é do FURREPOM, ele é vinculado a uma questão de uma taxa estadual que é paga. Então, essa taxa estadual que é paga, ela vai para esse fundo. O governo do estado entende que, sendo essa taxa estadual, e ele não sendo responsável, ele disse que não é o responsável pela questão das câmeras de segurança, no caso da manutenção das câmeras de segurança. Então, ele entende que ele está pagando duplamente, porque se for pago com o dinheiro do fundo, né, mas era para o município pagar. E o município, eu acho que alega mais do que certo que segurança pública não é um dever do município. Segurança pública é um dever do governo do estado, né? Já existem outras questões que o governo tenta repassar e a prefeitura é obrigada a sanar essas questões. E eu acho que, então, deixar bem claro que segurança pública é uma questão do governo do estado. Mais um minuto, vereador. Mas o Conselho é soberano pela questão do fundo, né? Ele tem soberania sobre o dinheiro que está lá e vai ser lançado sim a licitação para a manutenção das câmeras usando o dinheiro do fundo. Vai ser usado também na obra do quartel, né? da reforma do quartel, que foi um acordo, mas também o dinheiro tem dinheiro separado lá do fundo que vai ser usado para a licitação da manutenção das câmeras. Até hoje, na reunião lá, estava o soldado Cássio, eles até estavam tratando com a prefeitura, que tem que ser lançada pela prefeitura, a licitação, eles estavam até tratando de detalhes para que essa licitação saia o quanto antes for possível. O senhor me permite uma parte também? Bem rapidinho, já que o seu tempo está terminando. Quanto à questão do quase assalto na empresa do vereador Douglas, parece-me que foram 13 tentativas, é isso? Talvez por isso não foi atendido. Se fosse 45, talvez seria atendido. Seria só uma brincadeirinha. Mas só para deixar claro, vereador Fabrício, esse fundo que a Polícia Estadual detém, ele foi usado inclusive para comprar fardas e armas. Entendeu? Então, eu acho que o governo do estado vem se privando de fazer os investimentos que é dele de direito. Eu acho que então nós temos que, sei lá, fazer alguma questão para realmente sensibilizar as forças estaduais pela essa questão da segurança pública aqui na nossa região, de Timbó e do Vale Itajaí, para que, como eu falei, não aconteça o que aconteceu semanas atrás em Criciúma, que precisou até a força tática intervir lá na cidade. Obrigado, boa noite a todos. Passamos agora à ordem do dia. Primeiro item da pauta, discussão única. Emenda número 1 ao projeto de resolução número 1 de 2015, que altera o artigo 2º do projeto de resolução número 1 de 2015. Os pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Economia, Finanças e Fiscalização e de Mérito se manifestaram de maneira favorável à tramitação e aprovação da matéria. Textos já conhecidos e publicados na forma regimental. A emenda está em discussão. Não há vereadores inscritos.
Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A emenda está em votação. Os senhores vereadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por 7 votos. A emenda passa a fazer parte do texto do projeto de resolução número 1 de 2015. Segundo item da pauta, discussão única. Projeto de resolução número 1 de 2015. Altera a resolução número 1 de 2008, que dispõe sobre a concessão de diárias de vereadores e servidores do Poder Legislativo, com as alterações promovidas pela emenda número 1, anteriormente aprovada. Os pareceres das comissões de Legislação, Justiça, Redação, de Economia, Finanças e Fiscalização e de Mérito se manifestaram de maneira favorável à tramitação e aprovação da matéria. Textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por 7 votos. O projeto segue para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para a elaboração da redação final. Terceiro item da pauta, discussão única, requerimento número 31 de 2015, leitura da proposição pelo vice-presidente. Requerimento número 31 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó, o vereador abaixo assinado requer ao presidente, com fundamento no artigo 110 do Regimento Interno, combinado com o inciso 8º do artigo 16º da Lei Orgânica do Município, seja submetido ao plenário e, após deliberação, oficie ao prefeito para que: existe um projeto para a implantação do anel viário dos bairros Padre Martinho Stein, Estados e Araponguinhas? Se afirmativa a resposta, solicito uma cópia do mesmo e questiono: qual a previsão para o início desta obra? Justificação: para conhecimento dos vereadores e munícipes de Timbó. Sala de Sessões, 12 de maio de 2015, Rubens Boschert, vereador. O requerimento está em discussão. Na falta do vereador Rubens, não há mais quem queira discutir. O requerimento está em votação. Senhores vereadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por 7 votos. O requerimento será encaminhado na forma regimental. Passarei agora a agenda da semana. Próxima sessão ordinária, dia 19 de maio, onde se fará presente na tribuna da casa o Marcelo da Silveira Neto, proprietário da Cedro Assessoria Ambiental, que falará sobre desassoreamento. Próxima sessão da Câmara Mirim, dia 21, quinta-feira, às 9 horas. Reunião da Comissão de Justiça, dia 13, quarta-feira, 11 horas. Reunião da Comissão de Economia, dia 15, sexta-feira, às 10 horas. Reunião da Comissão de Mérito, dia 14, quinta-feira, às 11 horas. Também informo que amanhã haverá formatura dos agentes de trânsito e de transporte. Será às 14 horas no auditório da Prefeitura Municipal. Não havendo mais matéria na ordem do dia, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no dia 19 de maio, às 18 horas, e declaro encerrada a presente sessão. Obrigado e boa noite a todos.